E aí fui parar numa produtora de publicidade, né? Então, você é inserido nesse esse núcleo de inserção, ele te joga no mercado. Nessa época era uma coisa... E aí você tem... O seu colega faz uma FAAP, faz uma... E aí aquilo me chamava a atenção, né? Que a galera sabia muita coisa, assim, que eu tinha que, sabe? Aí eu comecei a pesquisar, eu por conta mesmo, assim, né? Mas comecei a entender que, putz, esse um ano de formação só me deu um gosto de quero mais, assim, né? E aí tava com a galera que tava ali estudando 4 anos numa faculdade privada. Então era um pouco desigual, inclusive, né? Então muita coisa você não sabe, né? Você tem até aquela arrogânciazinha de eu fui selecionado, estudei 1 ano, não sei o quê, ONG do Luciano Huck, aquelas histórias, mas assim, você não sabe muita coisa, né? E aí comecei a sacar isso, e aí eu prestei o ProUni na época, então tem né, vou chegar na tua pergunta, porque a gente está falando que é 2006, 2007, a gente tem o ProUni já existindo, mas não tem o Enem, né, existindo, só que como programa de inserção, a gente não tem o SISU. A gente só tem o ProUni. Não tinha nem várias faculdades e nem vários cursos de audiovisual. Eram bem pouquinhos. Então, só tinha ou seja, o ProUni. E aí eu consegui passar, né, passei em primeiro lugar no ProUni para a Unip, que é um tecnólogo, e eram também um dos primeiros tecnólogos em produção audiovisual. Começando, né? E aí eu passei. Só que quando eu passei, eu estava trabalhando já na área, entende? Então, tipo, eu já estava numa produtora, né? E aí mas é aquilo, porque você vê a galera super ali, vindo das faculdadezinhas, metodista, né? Tipo, as que tinham na época, assim, né? Que eram mais famosinhas, assim. Era, tipo, metodista, PUC, né? Enfim, a FAAP, né? Era a top de linha ali, mas você tinha ainda umas outras, assim, né? E aí, tipo, putz, né? Você quer se atualizar também, não estava conformado só com aquela formação. Então, aí eu entrei, né, na Unip, assim, e, né, estudava de noite, trabalhava de dia. Depois eu mudei de trabalho, fui trabalhar com... Estava numa produtora que era de publicidade, mudei para uma produtora que trabalhava com programação de bordo de avião e com vídeo institucional. E depois, no meio dessa produtora, me chamaram para trabalhar na Teleimage, que é uma big empresa que faz parte do grupo Casablanca. E aí comecei a trabalhar com vários longas, na finalização de longas-metragens de 2007 e 2008. Nesse período eu estou na faculdade, então eu começo a faculdade trabalhando de dia e estudando à noite, que já é super cansativo, que é o que vocês fazem. E depois eu passo a trabalhar de madrugada. Eita! Então eu ia para a faculdade, virava à noite trabalhando. Meu turno virou da madrugada. Nossa. Então é isso, assim, né? Então você tem, putz, né? Eu sempre estou trabalhando e estudando. Então também. E aí, como eu já tinha estudado no CRIA e já estava com contato, né, com publicidade, eu estava vendo um pouco disso, né? Publicidade, programação de bordo, vídeo institucional e agora cinemão. Então, aquela faculdade eu olhava assim, caramba, eu estou trabalhando com cinemão e meu professor falava, a gente ensina aqui audiovisual, não sei o que, cinema é uma coisa impossível para vocês, não sei o que. E assim, eu achava muito absurdo o cara estar falando aquilo e eu, como um aluno, trabalhando com cinema. Então, tipo assim, cara, eu trabalho com isso, sabe? E não tem também nenhum glamour, assim, eu sou um peão, sabe? Então, é isso, né? Eu acho que não aproveitei a faculdade de um jeito que, tipo, né, outros colegas aproveitaram, porque também eu olhava assim, caramba, tem uns professores que estão me desmotivando, na verdade, né? Então, teve essa questão. Daí, saí daí, fiz um técnico em gestão pública, que eu queria entender de editais, de orçamento público, orçamento participativo, entender mesmo, porque o coletivo também foi se estruturando em paralelo e ganhando prêmios, editais, programa Vai, nessa época a gente está ganhando Vai. Legal. E tudo isso. Então, aí fiz o técnico em gestão pública, aí saí e consegui também entrar numa pós, que era na GV, que era uma pós em cinema documentário. Né? Então, foi muito louco. Eu tinha aula com o João Salles, tive aula com a Consuelo Lins, com o Eduardo Scorel. E aí, putz, ali começou a ter uma camada assim, de formação que eu falei, isso é muito legal, assim, acho que eu estou... Né? Só que é isso, acabou o dinheiro, acabei me formando como ouvinte, assim, eu não tenho diploma, porque eu não consegui pagar, e era uma outra época, né? Agora a gente negocia, tem um monte de coisa, não era tão assim. E aí, né, tinha essa coisa de Cuba, né, que sempre, nas produtoras que eu passava, tinha alguém que tinha ido, e sabe essas conversas assim, de produtora? Não sei quem fez Cuba. E aí fui trabalhar em outro lugar e falavam assim, nossa, vai vir fulano, e a pessoa fez Cuba. E essas pessoas que tinham estudado em Cuba eram muito incríveis. Tipo, um cara era um finalizador muito incrível, assim, que trabalhou comigo. A outra era uma diretora excelente, assim, que tipo deu um workshop pra gente enquanto educador ali. Nisso eu comecei a dar aula num projeto chamado
oficinas Tela Brasil, com a Laís Bodansky. Então, viajei São Paulo, Rio e Paraná, dando oficinas como um educador aprendiz. E aí, sabe, sempre tendo contato com umas pessoas assim. Aquilo ficava na minha cabeça, aquilo de Cuba ficava na minha cabeça. E aí, quando chegou 2015, aí eu falei, peraí, né? Coincidiu ali com o fim do meu relacionamento. Aí eu falei, pô, eu acho que, né, a gente vai acabar se separando, então vou começar, né, enfim. Acho que nós dois estávamos nesse lugar, assim, de procurar cursos também, porque é isso, né? A gente estava meio que junto fazendo cinema até o momento que ela começa a ir para arquitetura e eu ficar mesmo no cinema. Eu falei, putz, né, eu acho que não é também suficiente, sabe? Assim, aí me dei conta de que essa formação de audiovisual e cinema no Brasil, ela também ainda é muito precária. Ainda hoje ela é assim. Entendeu? Mesmo com todas as informações e com todas as faculdades que existem, todos os cursos que existem de audiovisual, o ensino de audiovisual no Brasil, ele ainda é, assim, muito, muito baixo, né, em relação a outras formações fora do Brasil. Então, eu comecei a pesquisar universidades fora, e aí, essa de Cuba era uma que eu tinha, né, no horizonte, assim. Aí fui pesquisando, aí vi que tinha uma bolsa, não sei o que na época, né? Agora está meio complicado. Então, eu falei, putz, eu acho que é isso. Daí prestei a prova e tal, e era super concorrido. Foram 600 pessoas e foram ficando até chegar num recorte que foram 50 pessoas na final, e aí Cuba decidia quem passava ou não. E aí prestei para a direção de ficção, eu fiquei entre os 7 brasileiros selecionados. Uau, e aí Cuba selecionaria um, né? E aí selecionou o Renan, que hoje é um grande amigo e tudo. E aí tem aquela frustração, né, e tal. Mas na prova, eu já fiz uns amigos, assim... Incrível. Né, incríveis. Eu falei, cara, que massa, né? Acho que vou tentar de novo na próxima e tudo. Mas esses amigos que a gente fez, adicionou todo mundo no Facebook, que era o que tinha, formou grupo e tal. E aí comecei a acompanhar a quem tinha passado, como é que estava estudando lá. E aí foram me falando, olha, esse exercício, não sei o que e tal. E eu perguntava também, sempre curioso e tudo. Daí o Cássio Kelme, que é um diretor, ano passado ele até foi jurado no Super-Off, ele estava lá e ele fazia tipo um diário do que eram os exercícios e tal. Eu achava aquilo incrível. Comecei a trocar muito com ele, assim. Daí chegou uma hora que falou, ó, vai abrir o primeiro maestria, que é um mestrado, não é acadêmico, mas é um mestrado profissional, de curta duração, assim, mas vai abrir o primeiro mestrado em documentário. Você não fez a pós em doc, aí não acabou, não sei o quê. Eu falei, pois é, não, beleza, peraí, o que é isso? Aí fui ler. E aí falei, cara, isso é incrível, porque aí eu posso pedir, né, um afastamento da ETEC e tentar ir, né, enfim. Foi tudo isso, assim, aconteceu. Eu sei que eu estava, né, eu estava num momento que eu tinha, inclusive, já estava dando aula aqui, 2013 inteiro e 2014 eu passei filmando o meu primeiro longa. E aí eu estava nesse turbilhão, assim, que minha vida social meio que tinha acabado. Eu estava muito sugado, assim, de tipo, nossa, eu não aguento mais ir pro set, a gente filmou 40 diárias, eu estava assim. Eita. E tudo muito na guerrilha, a gente fez um longa com 70 mil reais, assim, eu estava completamente exaurido. Vários alunos da turma 1 até 4, da 1, 2, 3 e 4 e 5 trabalharam no filme comigo, assim, o pessoal dormia em casa, era uma coisa muito louca. Mas eu estava muito esgotado. Meu relacionamento também, acho que também por conta do filme, né? Enfim, foi tudo concatenou para isso, assim. Aí do nada eu passei, tipo, olha, você passou e recebeu uma bolsa de 30%, assim. Daí eu falei, putz, eu não tenho 50 mil reais, tá ligado? Era quase isso, assim. Eu falei, não, como é que eu vou para Cuba, tá ligado? Aí eu falei, pô, eu comecei tava dando um workshop no Criar na época, aí fui lá e tudo. E consegui fazer um acordo, né, como professor para, tipo, eles me pagarem antes. Aí, quando eu voltar, eu dar aula lá. Entendeu? Aí, consegui uma carta aqui, né, assim, consegui a dispensa aqui da escola também, para me afastar. E eu lembro que o filme estreou em Tiradentes em 2016, assim. E aí, isso saiu o resultado. E aí, o longa ia sair em Tiradentes. E era assim, cara, o seu filme vai passar em Tiradentes, sei lá, numa quarta-feira. E aí, minha viagem... eu tirei o passaporte, a viagem para Cuba era no domingo. Assim, eu preciso estar nos 2 lugares. Eita. E foi uma loucura a minha vida, assim, no começo de 2016, porque eu vou para Tiradentes, fico 3 dias, volto e viajei para Cuba. Assim, foi um negócio, né? Tipo, você estrear o seu longa foi uma puta emoção, uma coisa que... Caraca, eu vim da Bahia sem nada, sabe? E do nada eu tô estreando um longa e um monte de gente, sabe? Estreou com longa do André Novaes, com longa do Lincoln Pericles, com longa do Ali Muritiba. Tô assim, meu Deus, né? Tô no meio da galera que assiste os filmes deles, tá ligado? Tipo, pra mim foi incrível, assim. Só que aí eu ia embora.